Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Quaresma E eu sou o Bruno Tondin, prazer, galera. e esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast chamado Faróis da Restauração, onde vamos reunir as principais notícias da igreja, falar sobre seus ensinamentos, doutrinas e muito mais. E aqui, galera, o nosso principal objetivo é realmente aproximar vocês e a nós de Jesus Cristo. E é importante lembrar que não somos um canal oficial da igreja. Somos apenas membros com o propósito de compartilhar mensagens e aprendizados, e não de servir como fonte oficial. Beleza? Então, hoje a gente vai começar falando um pouco sobre um discurso da última Conferência Geral da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Para quem não conhece, a Conferência Geral é um evento mundial onde todos os líderes gerais da igreja se reúnem para compartilhar mensagens de esperança, amor e orientação para os desafios dos nossos dias. Perfeito, grande Lucas. E hoje nós iremos comentar sobre o discurso do elder Kevin J. Brown, que proferiu um discurso intitulado O Eterno Dom do Testemunho. E para a gente falar um pouco sobre esse discurso, né, nós separamos algumas citações que mais nos chamaram a atenção para a gente poder debater aqui e discutir um pouco. Então, a que eu mais gostei do discurso do Elder Brown está um pouco mais ali para o meio final do discurso e está na parte que ele chamou de assumir a responsabilidade para o seu testemunho. E antes de eu ler aqui a citação, acho que vale a gente falar um pouco sobre o que é um testemunho, né? Então, a gente ouve muito nessa palavra, né? Prestar o testemunho ou ter um testemunho, e de uma forma clara e objetiva, né? E definindo o que seria um testemunho ele é uma confirmação espiritual que vem de Deus. E uma confirmação do quê? É uma confirmação de uma verdade que eu estou buscando saber se ela realmente é aquilo que Deus ele espera que eu acredite ou não, ou alguma coisa que ele espera que eu faça ou não. Isso é ter um testemunho. Então, por exemplo, se eu tenho dúvidas sobre se a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é verdadeira, se eu tenho dúvidas se o livro de Mormon, por exemplo, ele é verdadeiro, eu posso orar e buscar a Deus, né? E essa é uma das formas de nós buscarmos um testemunho, né? Orando a Deus e perguntando realmente sinceramente, com o nosso coração aberto, se aquelas coisas são verdadeiras. E quando nós sentimos em nosso coração, né, aquele arder no peito, aquela paz, aquela tranquilidade, essa é uma confirmação que vem de Deus de que aquilo é verdade. E a partir disso, eu tenho um testemunho, né? Então, resumindo de forma geral, um testemunho é essa confirmação espiritual que vem de Deus de determinadas verdades que nós estamos buscando. Então, dito isso, eu vou ler aqui a citação na íntegra que o Elder Brown ele falou em seu discurso sobre essa questão de ter um testemunho. Então ele diz assim: aqui está uma grande verdade. Independentemente do modo como um testemunho é concedido, seja ele destilado como o nascer do sol, ou venha em uma visão gloriosa, ainda assim é necessário fazer uma escolha para receber esse dom precioso. Dizer, eu escolho acreditar, torna mais fácil receber um testemunho de Deus. Se perceberem que seu testemunho está enfraquecendo, lembre-se de que são as escolhas que fazemos que diminuem o poder do testemunho. Mas o testemunho não desapareceu. Só precisamos escolher nos reconectarmos com ele. Então, o que eu mais gostei aqui, pessoal, grande Lucas, foi exatamente essa parte quando ele fala sobre nos reconectar com o nosso testemunho. Na nossa vida, né, nós passamos por tantas coisas, né, tantos desafios, tantas dificuldades, tantos momentos bons também, né, vale sempre lembrar. Mas só que muitas vezes nós estamos desanimados, nós estamos desmotivados, nós estamos realmente passando por um momento difícil. E é nesse momento que muitas vezes o nosso testemunho ele pode acabar se enfraquecendo, porque nós podemos começar a questionar a Deus, né? Por exemplo, por que isso está acontecendo comigo? Né? Tantas pessoas têm tantas coisas e eu não tenho muito, ou eu tenho muito, mas não sinto felicidade, ou qualquer outra situação que possa nos fazer em algum momento duvidar ou questionar até mesmo a Deus. E quando nós passamos por essas situações difíceis, o nosso testemunho, se ele estiver fraco, nós infelizmente podemos cair. E aqui o que o Elder Brown diz, né? Ele diz que quando nós percebemos que o nosso testemunho está enfraquecido, nós precisamos buscar fortalecer ele.
Ou seja, precisamos buscar nos reconectar com Deus. Às vezes pode ser difícil, né? Porque às vezes na situação ali nós só queremos resolver, nós só queremos sair daquilo, né? E passar por um outro lugar melhor. Mas eu realmente presto meu testemunho de que todas as situações de nossa vida elas são necessárias para o nosso crescimento. E quando nós temos o nosso testemunho fortalecido, ou seja, quando nós temos o nosso foco em Jesus Cristo, né, buscando sempre essas confirmações das verdades, daquilo que nós precisamos fazer, tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais tranquilo. Não quer dizer que a dificuldade ela vai desaparecer, mas só que nós vamos conseguir enfrentar elas com mais tranquilidade, com mais calma, com mais facilidade, e nós vamos conseguir encontrar as soluções, né? E tudo isso mediante a nossa conexão com Deus. Então, pessoal, por favor, sempre quando vocês sentirem que a sua fé está enfraquecida, que o seu testemunho está enfraquecido, busque essa reconexão com Deus. Porque quando o nosso testemunho ele está forte, quando o nosso testemunho ele é firme, e nosso foco está em Jesus Cristo, nós conseguimos vencer qualquer desafio. E essa reconexão ela pode vir de várias formas, né? Ela pode vir através de nosso serviço ao próximo, de nossa leitura diária das Escrituras, das nossas orações fervorosas a Deus. E eu realmente sou uma testemunha sincera de que essas coisas elas funcionam, porque eu vivo elas na minha vida e sou muito grato por esse privilégio. E você, grande Lucas, o que você acha sobre isso? Muito bom, muito bom. E como é estar desconectado, né, do Espírito Santo, de Deus, né? É uma sensação muito ruim, né? Você sente aquele vazio de querer um apoio, querer uma orientação e não sentir absolutamente nada. Claro que ele sempre vai estar lá de braços abertos para que essa reconexão possa ser feita, né? Mas a gente tem que buscar. Lembrando que ele já pagou por todos os nossos pecados. A gente que tem uma dívida com ele, não é ele que tem que vir cobrar a gente, né? Perfeito. Então, quando a gente está desconectado, é, eu sinto que é uma sensação muito ruim. Então, é, para que, como você mesmo disse, né, para que a gente possa se reconectar sempre, é sempre por meio do serviço ao próximo, do jejum, principalmente, partilhar do sacramento e seguir todas as suas ordenanças e os seus mandamentos, né? E por último e não menos importante também, ler as escrituras, né? Lembrando que as escrituras é antemporal, elas são as mesmas antes, hoje e para sempre. Então, sempre quando a gente tiver alguma dúvida, algum receio de tomar alguma atitude na vida, alguma ação, a gente sempre tem que lembrar que as escrituras é quem vai nos fortalecer. Ela, sempre quando eu leio, eu sempre acho uma coisa nova, uma citação nova, um testemunho novo, porque o Senhor sempre está nos revelando hoje, porque a sua igreja hoje tá viva, ela é uma igreja hoje ativa e viva e, ordenada e instruída por ele. Então, isso que é o bom, né. Quando a gente precisar dessa reconexão, o Senhor já preparou todos aqueles meios possíveis para que a gente possa, fazer isso, né, para que a gente possa executar isso, né. E pegando o gancho disso também, uma citação que eu gostei bastante nesse mesmo discurso também do Elder Brown, foi, logo no meio também, que ele fala assim: "O testemunho por meio do Espírito Santo pode vir de muitas maneiras, como uma lâmpada em uma sala escura, pode vir de forma drástica e repentina. Pode vir como o nascer do sol, gradualmente e ao longo do tempo. Pode vir como raios de luz, com exposição intermitente, até chegar à inteligência pura. Seja qual for, ele vem através do Espírito Santo. Eh, então, nessa parte ele fala de como a gente, pode receber essa revelação, essa confirmação do Espírito Santo, né.
lembrando que nem sempre a gente tem vários meios para que a gente possa buscar ela, né, mas não necessariamente quando a gente pedir, imediatamente a gente vai ter essa resposta também, né. Ele pode vir de várias formas e de uma forma inesperada e repentina, como ele mesmo fala aqui, né, na citação dele. Então, a gente também não deve buscar esperando que o Espírito nos responda de uma forma imediata. A gente tem que ter paciência e sermos obedientes para que a gente possa, ter paciência e esperar, porque na hora certa ele vai revelar, ele vai instruir, né. Mas quando vem, a gente consegue sentir, né. Não é na euforia, não é numa lugar que não acho que não tem ordem, né, é sempre lá naquela paz, naquela mansidão, né. Então a gente sabe, quando essa revelação, quando essa resposta chega, né. E quando ela chega, às vezes também ela não é o que a gente quer, o que a gente deseja, né. O Senhor sempre quer o melhor para nós, mas não quer dizer que aquela determinada ação que a gente quer tomar ou aquele aquela outra coisa que a gente quer fazer ali na hora seja certa. Então ele sempre vai nos orientar pensando no melhor para nós, né. Então, só retornando nisso, né, a parte da revelação de quando isso chega pode ser de várias formas, né. Como ele mesmo fala aqui, como uma lâmpada em uma sala escura, vindo de uma forma drástica, repentina, pode ver como um nascer do sol gradualmente e ao longo do tempo. Quer dizer que pode ser que a resposta completa ela não venha de uma vez só, ela pode ser uma coisa gradual, ele pode te instruir, eh ao longo do tempo, né, gradualmente, até que você consiga chegar onde ele quer que você chegue, né. Então tem todas essas formas e eu acho isso muito interessante também. O que que você acha? Legal, grande Lucas. E eu acho que essa parte ela é tão importante porque me faz lembrar de algumas escrituras, né, que nós lemos tanto na Bíblia como no livro de Mórmon, né? E uma delas que eu me lembrei aqui foi justamente que nós só recebemos um testemunho depois da prova de nossa fé. E também uma outra que eu lembrei é que fala muito que o conhecimento que o Senhor ele vai nos dando é um pouco aqui, um pouco ali, né? Então, na nossa vida, talvez a gente nunca vai receber tudo de uma vez, né? Tudo vai ser de uma forma gradual e principalmente depois da prova de nossa fé, né? Então, também não adianta eu ficar esperando parado, sem fazer nada, né? Achando que eu vou receber uma certeza, uma confirmação de determinada coisa que eu estou buscando, porque ela não vai vir dessa forma. Eu preciso realmente provar a minha fé ao Senhor. E só assim, realmente, eu vou ter essa confirmação espiritual vindo através do Espírito Santo, né? Que aí vai se tornar um testemunho. E até confirmando, né, e testificando o que você disse, um testemunho ele é aos poucos que você vai crescendo, que você vai fortalecendo, né? Você não pode simplesmente achar, pronto, eu já recebi a minha certeza espiritual, eu sei que essas coisas elas são verdadeiras e pronto, e acabou. Não, é uma coisa que ela precisa ser nutrida, né? Assim como nós aprendemos bastante na igreja, né? Como uma semente. Se nós não nutrimos ela, né? Se nós não cuidamos dela, ela pode vir a morrer, né? O testemunho ele nunca vai desaparecer, como o Elder Brown ensinou. Mas se nós não nutrimos, se nós não fortalecemos, ele realmente acaba ficando enfraquecido, né? Então, essa parte ela é realmente muito importante, né? De que não basta só nós buscarmos essa certeza espiritual que pode vir de diversas formas, né? Mas lembrar que tudo na nossa vida, né, é gradual, é de pouco em pouco, até a gente chegar num conhecimento perfeito, né, de que realmente Jesus é o Cristo, que o Pai Celestial ele é nosso Deus amoroso e de que o Espírito Santo ele é um guia nas nossas vidas hoje enviado por Deus para realmente nos testificar sobre essas verdades, né? Trazer essa confirmação espiritual que nós buscamos diariamente e buscamos por toda a nossa vida.
Então, isso é extremamente importante e fica o nosso convite, pessoal, para nós e para vocês, de que realmente nós possamos buscar fortalecer o nosso testemunho. E para coisas que ainda não temos um testemunho, que nós possamos buscar obter esse testemunho. Através desses detalhes que nós comentamos, né? A oração, a leitura das escrituras, através desses sentimentos que vão vir dentro do seu coração, que você realmente vai ter a certeza e não vai ter dúvida de que aquilo realmente é verdade. E toda vez que você sentir isso, é uma forma de você fortalecer o seu testemunho. Então nunca se esqueçam, vivam sempre experiências espirituais na vida de vocês. Nunca passem um dia sem ter uma experiência espiritual, de ter um contato nessa conexão com Deus. Porque no final, gente, e é o que eu mais acredito, o que importa são esses nossos momentos com Deus. Nada na vida é mais importante do que isso. Então eu presto um testemunho sincero e verdadeiro dessas coisas. Então, galera, muito obrigado por vocês terem assistido, muito obrigado por esse momento tão especial, né, de poder compartilhar esses pensamentos, né, e essas verdades com vocês. E esperamos de verdade que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e os seus familiares também. E nos vemos no próximo episódio. Obrigado, pessoal. Até mais, pessoal.